Diz, amém, igreja? Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês podem sentar aplaudindo ao Senhor, mas vamos aplaudir com fé, amém. Louvo a Deus pelas oportunidades concedidas. Deus tem sido bondoso, misericordioso. Deus tem usado de uma bondade para comigo muito grande. Eu costumo dizer que Deus, Ele trata o pecado de cada um de uma forma muito especial. E está aqui um pecador. O que está aqui diante de vocês não é um ser perfeito, absoluto, por estar no altar, transmitindo a bendita palavra de Deus. Não, mas uma oportunidade que me foi concedida por Deus, pelos pastores da igreja. Por isso devo agradecer com todo o meu ser e todo o coração. Irmãos, vivemos tempos conhecidos aí, difíceis. Ao você ligar a TV, ao assistir o Instagram, você vai ver transformações que a terra e o mundo têm passado. E essas transformações, às vezes, são difíceis de assimilar, mas são contidas na Bíblia. Deus não vai pegar ninguém de surpresa, porque Ele alertou tudo o que estava acontecendo, tudo que iria acontecer. As transformações ocorrem não somente nos países, mas envolvendo a sua essência, a economia, envolvendo a política, envolve as guerras, envolve também as mudanças pessoais, as características de cada um. O ser humano tem mudado. E como são difíceis de assimilar às vezes essas mudanças. Colocamos obstáculos, perseguimos, questionamos, criticamos, somos criticados. Mas o que a Bíblia fala sobre tudo isso? Será que está certo eu criticar e julgar e condenar tudo aquilo que está acontecendo? Será que quando eu vejo aquele homem ou aquela mulher pecar, eu digo, vai para o inferno? Eu digo que Deus tenha graça e misericórdia e resgate aquela vida em tempo oportuno? Será que eu sou juiz para determinar o futuro, a salvação e a condenação de qualquer ser humano na face da terra? Será eu, como ser humano, tenho essa prerrogativa? E como anda o meu coração? Como anda o seu coração? Será que não tem algum pecado que precisa ser tratado ainda pelo Espírito Santo de Deus? Será que somos tão perfeitos e justos assim? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, para que a gente possa ler um trecho de 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7. Pedro, apóstolo do Senhor. E vamos observar algumas características na vida desse irmão. Um irmão em Cristo Jesus, cheio de altos e baixos, um homem cheio de dureza no coração, mas que Deus o transformou de uma forma maravilhosa. 1 de Pedro capítulo 4, a partir do verso 7. Se o telão puder acompanhar, vai colocando aqui, ótimo, glória a Deus. Eu vou ler com vocês aqui, ó, e vamos continuar a ler do 7 até o verso 11, está escrito, mas está próximo o fim de todas as... É um alerta. O Espírito Santo está avisando. O tempo está chegando ao fim. Está próximo. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Olha aí. Eu preciso, tem uma versão que diz, ó, sede sóbrios e vigiai em oração. A minha mente tem que estar ativa. A minha mente tem que estar alerta com tudo que está acontecendo.
deve observar e não me contaminar, e analisar e orar. E não deixar passar como se tudo fosse normal. Então eu devo estar o quê? Vigiando, em oração. O próximo verso ele diz, verso 8: mas, sobretudo, tende ardente amor. Vamos ler devagar, a Bíblia é didática, o Espírito Santo ensina. Sobretudo, tende ardente amor uns para com... Eita, Jeová! Deus está alertando, olha, está acabando tudo, o tempo está chegando ao fim. Os tempos estão difíceis, vigiem, orem, mas sobre tudo isso, sobre todos os acontecimentos que a terra está passando, que o ser humano tem se transformado, tende ardente, não é uma coisa qualquer, eu amo da boca para fora, não. É um amor profundo pelo próximo. Porque o amor cobrirá uma multidão, olha, multidão de pecados. É o pecado que está no meu coração, o pecado que está no teu coração. Quando tu ama teu irmão verdadeiramente, os pecados são cobertos. A palavra de Deus é fiel, é perfeita. Agora está um homem que você vai ver o histórico dele, agora velho, experiente, transmitindo a palavra dele de uma forma coerente e absoluta. Próximo verso, verso 9: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Sabe o que é hospitaleiro? Não é você somente receber ela em casa, não, mas aceitar as ideias dos outros, respeitando elas. Aceita as mudanças que vão acontecer, sem precisar o quê? Murmurar, sem precisar o quê? Brigar, sem precisar trazer contenda uns com os outros. Próximo verso: cada um administre os dons, aos dons, como o recebeu, como bons mordomos ou dispenseiros, que tem algumas versões, da multiforme graça de Deus. Deus, ele tem aqui uma igreja cheia de crentes, e esses crentes, por estarem aqui, foram chamados, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Se eu tenho ouvidos para ouvir a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo tem concedido essa condição ao crente que está aqui, ao crente que nos assiste. Então, se eu recebi o Espírito Santo, eu recebo com ele algum dom. Não é verdade? E o dom não é o dom de crítica. Será que o Espírito Santo, meu irmão, tu pode criticar o outro ali, você está certo, ele está errado. Será? Será que o Espírito Santo trabalha dessa forma? Ele olha os dois lados que estão em conflito e diz, não, esse está certo, não, é esse que está certo. Será? Ou será que ambos precisam da graça e orientação do Espírito Santo? Para que haja unidade. O dom que o Espírito Santo nos dá, ele é distribuído de multiformas: louvores, rede, escola bíblica dominical, ministério pastoral, diaconal, guardiões, todos que exercem dentro e fora da igreja, mas que são capacitados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele faz essa obra de uma forma perfeita no apóstolo Pedro, e ele completa dizendo no verso 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Será que toda palavra que sai da nossa boca é conforme a vontade e a palavra de Deus? Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. O que é que ele colocou na tua mão?
Ele outorgou poder. Saiu o poder de Jesus. Saiu o poder através do Espírito Santo e entregou a cada um de nós. E aí o que é que eu tenho feito, né? Administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo eu seja glorificado. É isso? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Eu estou aqui no altar, e depois de fazer todo o serviço, toda a obra, eu não passo do que um servo inútil, porque eu dependo da graça de Deus, dependo do Espírito Santo de Deus. Não há poder em mim, não há poder no intelecto humano, mas há poder em Cristo Jesus. Quando você declara Jesus, aí sai poder da sua boca, e o inimigo sai de perto de você. E aí assim a transformação, a vida, a unidade, a graça, a misericórdia, a perdão e acima de tudo, sobretudo, o amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro, aquele apóstolo que foi chamado pelo Senhor Jesus, ele era o apóstolo, provavelmente o mais velho entre os apóstolos. E por incrível que pareça, possa parecer estranho, que aqueles apóstolos que foram chamados por Jesus ao seu ministério, quando Jesus começou aos 30 anos de idade, eles não eram idosos não, eles não tinham 60, 50, eles tinham entre 17 a 30 anos de idade. Um estudo muito rico da Igreja Batista Pioneira, uma Igreja Batista da Alemanha, que ele fala sobre isso, de uma virtude, de um grau perfeito, como Cristo pega pessoas jovens, e na sua grande maioria despreparadas, e sai tratando durante toda a vida dela, até chegar aos 80 anos de Pedro, quando ele está aí, em 1 de Pedro 4,11, já próximo da sua morte e sua execução, escrevendo diretamente de Roma, para que assim ele pudesse falar ao próximo sobre amor. Então aquele que acha que está preparado, capacitado, está empoderado, cheio do poder, não, é o Espírito Santo que vai te capacitando, e dando poder, e te glorificando, conforme a vontade dEle. Então os jovens que ali estavam, que foram chamados por Ele, Pedro provavelmente era um dos homens mais experientes, era ele um dos homens mais velhos, né? Há muitas provas na Bíblia sobre isso, que demonstram ele ser um homem talvez, que estava à frente dos outros discípulos, não pela autoridade que ele exercia, mas pela idade que ele tinha. Ele era um pouco mais velho. Se você observar no trecho de Mateus, de 24 a 27, ele indica que nessa época Pedro pagou o imposto. E quando os cobradores de impostos chegaram para cobrar, foram direcionados a Pedro, mas os outros discípulos estavam lá, porque era obrigado a pagar impostos a partir de 21 anos de idade. Os outros não tinham 21 anos de idade, mas Pedro já tinha. Pedro era casado, lembra que Jesus entrou e curou sua sogra, porque ela estava com febre. Pedro já era um pescador experiente, ele já era uma pessoa que trabalhava, era um pouco mais velho do que os outros apóstolos. Pedro, ele pregou entre os judeus até a Babilônia. O termo Babilônia era Roma, era um codinome que ele usava quando pregava para os crentes, para proteger os crentes. Não podia falar mal de Roma, principalmente no período de Nero, ele era executado de imediato.
ele foi executado. Né? Conforme o dicionário bíblico Ebenezer, em estudos paralelos, ele foi crucificado de cabeça para baixo, dizendo não ser digno de morrer como meu Senhor. Mas até ele chegar a esse ponto, ele estava altamente preparado. Isso ocorreu entre 64 e 67 depois de Cristo. A carta de 1 de Pedro foi escrita para os cristãos que viviam em 5 províncias romanas que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. Os cristãos que estão sendo perseguidos eram orientados por Pedro agora, para que ele não desfalecesse em sua fé, mas que eles pudessem sofrer como Cristo sofreu. Olha a orientação de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, de 21 a 25, ele capacita a igreja a dizer assim: meu amigo, tu vai ser crente? Agora tu vai ter abundância, dinheiro, carro zero. Eita! Quando você for olhar o extrato da conta, está tudo positivo, da noite para o dia, um milagre que Jesus resolveu. Não. Isso pode ser consequência da fé que você exerce sobre Deus, e Deus tem poder para presentear o seu povo, se for vontade dele. Mas ele preparava a igreja de Cristo para ser perseguida, para sofrer as pressões, para suportar tudo aquilo que o mundo ia pressionar, e Satanás ia pressionar. Primeira de Pedro 2, de 21 a 25 está aí. Coloca aí. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele nos preparava. Ele preparava os crentes naquela carta, que era na época para a Turquia, mas para mim, para você hoje, viver para a glória de Deus e para anunciar o Evangelho a toda criatura. Não é zona de conforto. Qual será a reclamação que o crente tem hoje? Eu acordei e vi que estava vivo. Abri meus olhos, tinha uma esposa do meu lado. Me levantei e tinha 2 filhos lindos. Eu vou murmurar com o quê? O que será que Deus tem te abençoado de uma forma sobreigual, sobrenatural, e talvez você ainda não tenha enxergado? O crescimento de Pedro era um crescimento gradativo, e ele passou por altos e baixos o tempo inteiro. Ele teve um problema de medo e autossuficiência. Ele se achava por andar com Jesus. Jesus estava do meu lado, estava aqui, então eu já estou tranquilo, eu estou salvo, né? Ele tinha excesso de confiança. Pedro se gabou de que jamais negaria Jesus, mesmo que todos o fizessem. Eu, Senhor, jamais negarei o Senhor. Quantas vezes ele negou a Jesus? Quantas? 3.
Bastou apertar um pouquinho. Jesus foi preso e disse: esse é aquele que segue a Jesus. Não, sou eu não. 3 vezes. 3 vezes. E diante dessa pressão, medo, ele tem a negação. Então a autoconfiança dele falhou. E ele negou Jesus essas 3 vezes por medo. Em Apocalipse 22 está escrito que os medrosos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. Durante a caminhada ele teve dúvidas sobre sua dignidade. Após a ressurreição de Jesus, foi necessário lá em João 20, 22, coloque aqui, qualquer versão, Evangelho de João 20, 22, foi necessário ele chegar sobre os seus filhos, o Espírito Santo, e soprar sobre eles. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele precisava receber o Espírito Santo. Meu Deus, os crentes estavam com ele durante 3 anos, vendo a missão de Jesus na terra, viu milagres. Em Mateus capítulo 10 diz que Jesus orou, impôs as mãos sobre ele e enviou eles numa missão. E eles voltaram o que? Expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram grandes milagres, mas ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. Eles eram convencidos que eram crentes, mas faltava a real conversão. E chamando, está lá, os seus 12 discípulos, que eu falei 10, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mesmo assim não era o suficiente. Duvidava Pedro, e não somente Pedro, os seus discípulos, e questionava a autoridade de Jesus. Depois voltou a pescar. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha soprado o Espírito Santo sobre eles, mas ele se sentiu indigno e precisou de uma restauração da parte de Jesus. João 21, verso 15 a 17, coloca aqui. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Verso 16, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Verso 18, na verdade te digo que quando eras mais moço, te insigias a ti mesmo, andava conforme a vontade dele, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outros te cingirá, e te levarás para onde tu não queres. Ele falava da morte dele. Ele falava da morte. Então agora, depois dele ter negado 3 vezes, Jesus faz uma prova com o crente. Das mesmas 3 vezes que ele me negou, eu vou perguntar 3 vezes a ele se de fato ele me ama. Sandro, tu me amas? Sandro, tu me amas? Sandro, tu me amas? Crente do Senhor Jesus, tu ama o Senhor Jesus? O Senhor Jesus vai fazer essa pergunta 3 vezes, ou talvez o resto da vida, ao coração do crente,
para que a gente possa ter a verdadeira convicção desse amor em Cristo Jesus, independente das circunstâncias, independente se a conta está no azul ou vermelho, independente se a saúde está bem ou não. Ele vai perguntar ao crente: tu me amas? Tu me amas? Depois, Pedro começa a ter um entendimento com a sua experiência, a idade vai chegando, e as coisas vão acontecendo. Ele só compreender plenamente o Messias após, de fato, a ressurreição e o Pentecostes, quando foram selados com o Espírito Santo, lá em João 20, 22. E quando ele, cheio de autoridade, Pedro, chega em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, e prega de uma forma eloquente, grandiosa, poderosa, e vidas incontáveis se convertem, através do poder da pregação daquele homem, porque agora o Espírito Santo tinha total liberdade para trabalhar naquela vida. O Espírito Santo ia trabalhar de uma forma tranquila, porque aquele homem agora, ele estava sendo provado o tempo inteiro, para que as transformações necessárias ocorressem, primeiro na vida dele, e depois na vida da igreja. Aí sim, estou finalizando, começa a transformação real de Pedro. A jornada de Pedro foi de uma pedra instável, que é o significado do seu nome, para Pedro, rocha firme, através do perdão e do encargo de Jesus. Agora ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Está lá em João 21, 15 e 17 que lemos. Sua transformação culminou em coragem para pregar o Evangelho, mostrando que apesar das falhas dele, Deus o usou poderosamente em seu ministério. Isso é a prova de que apesar do meu e do seu pecado, Deus continua a usar você no ministério em Cristo Jesus. Deus usa, é um privilégio ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, independente da função que você exerce. Instrumentos de Deus nas mãos do Senhor. Pedro é uma prova de que nós, como os crentes, precisamos aceitar as transformações do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Se houver necessidade de arrependimento, se arrependa. Se houver necessidade de pedir perdão a alguém, peça perdão enquanto há tempo. Se tem alguma rincha com algum irmão dentro da igreja, fora da igreja, se reconcilie com ela, para que o verdadeiro amor de Jesus possa habitar em cada coração. Que o Espírito Santo de Deus capacite poderosamente o seu povo através da sua bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Pai, somos gratos por tua fidelidade. O exemplo do apóstolo Pedro também, Pai, deve ser aplicado às nossas vidas. Somos falhos, somos pecadores, mas não deixamos de te amar, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, não se retire da nossa vida, mas sim nos perdoe, nos renove, nos capacite
para que possamos em amor e unidade fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Somos teus filhos e teus servos e precisamos ardentemente amar uns aos outros. Por isso te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará nesse lugar e por nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém.